Olá a todos, sejam bem-vindos ao quarto e último dia da Feira do Capital Humano, uma iniciativa organizada em parceria pelo Instituto Politécnico de Beja, através do projeto Escolas Transformadoras e também da Aliança Heroes, e o Europe Direct Baixo Alentejo, Centro de Informação Europeia que está sediado em Mértola, na Associação de Defesa do Património de Mértola. O meu nome é Ricardo Cataluna e sou gestor do Europe Direct Baixo Alentejo. A Feira do Capital Humano é uma iniciativa em que se pretende valorizar o capital humano da região, apresentando um conjunto de ferramentas e programas europeus nas áreas do emprego, formação, estágios e voluntariado. No dia 10 tivemos uma sessão sobre o CV Europass e a importância de ter um bom currículo, é no fundo o ponto de partida desta viagem. No dia 11 falámos sobre o Desafio Europa, sobre as várias oportunidades para os jovens a nível europeu e falámos de assuntos desde o Erasmus até ao Interrail, passando pelo Corpo Europeu de Solidariedade. Ontem, dia 12, falámos sobre a Rede Eures, sobre trabalhar na Europa, sendo que contámos com a presença da doutora Clara Pratas, que é conselheira da Rede Eures para a região e que trabalha no Centro de Emprego de Sines. E, por último, e não menos importante, hoje, dia 13, vamos falar sobre carreiras europeias, ou seja, trabalhar nas instituições da União Europeia. E é exatamente sobre isso de que vamos falar nesta sessão. Informo os presentes de que a sessão será gravada e posteriormente disponibilizada nos canais de YouTube do Europe Direct Baixo Alentejo e do IP Beja, e tal como referi nos dias anteriores, dificilmente voltarão a ter acesso a este tipo de conteúdos, pelo menos desta forma. Pelo que recomendamos que coloquem todas as questões que se lembrarem, mesmo que pareçam que não façam muito sentido. Coloquem-nas sem hesitação. Para isso, deverão levantar o braço aqui no Zoom ou então escrever no chat se assim o preferirem. Sendo assim, vou passar a palavra ao Dr. Carlos Medeiros, do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, que funciona sob a alçada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a quem agradeço desde já pela sua presença e desejando a si e a todos os participantes uma ótima sessão. Muito obrigado. Sendo assim, Dr. Carlos Medeiros, passo-lhe a palavra. Faça favor. Obrigado, Ricardo Cataluna. É um prazer estar aqui a colaborar com o Centro of Directs de Mértola, aliás, de Baixo Alentejo, mas localizado em Mértola, e também com o Instituto Politécnico de Beja, no âmbito desta Feira de Capital Humano. Esta apresentação, segundo o que foi conversado com os organizadores, pretende passar um pouco por aquilo que são as oportunidades de carreiras europeias, seja enquanto emprego, seja enquanto estágio, seja também, enfim, e iremos falar disso muito brevemente na parte final, de bolsas, que é uma outra forma também de uma oportunidade que a União Europeia pode fornecer. Um, Gostaria de relevar que o Centro acompanha estas matérias já há alguns anos. Nós temos um primeiro projeto chamado Trabalhar na União Europeia. Esse projeto depois evoluiu para carreiras europeias. Atualmente faz parte da Estratégia Nacional para as Carreiras Europeias e, portanto, esteja à vontade para colocar as questões agora, nesta sessão. Aproveitem esta sessão, enfim, porque estamos aqui justamente para fazer isso, mas também tem os nossos contactos, tem acesso ao Centro Jacques Delors, tem acesso ao Europe Direct, e, portanto, se tiverem questões no futuro, se não se lembrarem hoje, não hesitem, eu deixarei no último slide, estão os nossos contactos e, portanto, enfim, qualquer questão que surja agora, aproveita, se não surgir agora, depois, futuramente, não deixem de enviar. E como o Ricardo disse bem, as questões que vos podem parecer mais simples, provavelmente são questões extremamente importantes e que fazem muito bem em apresentá-las. Se calhar para vocês são simples, para outros colegas serão muito interessantes e provavelmente até encerram algumas questões que podem ser de facto relevantes para quem pretende avançar para uma aventura como esta. Bom, e que aventura é esta? Trabalhar na União Europeia como trabalhar, enfim, para o Estado português ou para qualquer instituição nacional ou europeia, acaba por constituir ou ser aquilo que nós podemos classificar como um trabalho interessante e estimulante. Isto porquê? Porque as grandes questões
que marcam a atualidade, seja as alterações climáticas, seja as migrações, seja a questão da segurança, o comércio internacional, as comunicações móveis, etc., são os temas em que irão trabalhar. E não só trabalham numa perspectiva, na vossa perspectiva até de desenvolvimento pessoal e profissional, mas o vosso trabalho é importante para 450 milhões de cidadãos. E, portanto, é sem dúvida um trabalho interessante e estimulante. Depois, trabalho num contexto de trabalho internacional, ou seja, Uh, tem ao vosso lado colegas italianos, finlandeses, suecos, alemães, franceses. A realidade é que estão perante pessoas que têm não só uma língua diferente, mas também têm uma cultura diferente. E, portanto, trabalhar com o italiano é diferente de trabalhar com o alemão, por exemplo. Não só pela questão da língua, mas principalmente pela questão da personalidade e da forma, digamos, como as pessoas são em termos culturais. E, portanto, é também outro desafio. A diversidade e a igualdade, isto significa que estão num contexto em que não há qualquer tipo de discriminação. Se a pessoa é do Sport Clube do Benfica, ou da direita ou da esquerda, ou se é homem ou mulher, enfim, se é hindu ou católico, isso não conta para o trabalho e para o ambiente de trabalho. Depois há um ponto muito relevante, provavelmente vocês não têm essa consciência ainda, mas para quem, enfim, já tem questões familiares que possam ser importantes, a ligação entre a vida profissional e a vida pessoal é algo que é tido muito em consideração nas instituições europeias. É fácil de encontrar uma creche, é fácil de ter acesso à escola europeia, a escola europeia que funciona para os funcionários e conseguem encontrar escolas europeias que seguem o mesmo tipo de programa nos diferentes Estados da União Europeia. Portanto, há muito preocupação para que o funcionário sinta que a sua vida pessoal não é afetada pela sua vida profissional. Tem sempre acesso à formação, isso é muito importante. A formação é perdão, uma constante ao longo da vida e, no vosso caso, será tanto como foi na minha geração. Eu já tenho 64 anos, enfim, estou quase a reformar, mas na minha geração nós já sentimos essa necessidade. Ou seja, não era possível, não foi possível ficar apenas com a formação da licenciatura e a partir dali temos tudo feito. Não, isso não acontece. Não é assim que funciona. E no vosso caso, nas sociedades complexas como aquela em que vivemos, isso torna-se também uma realidade. Mobilidade profissional, podem facilmente saltar de posto para posto, a remuneração é atrativa, e quando digo atrativa, é uma remuneração que permite ter um bom nível de vida. Enfim, não ficam milionários, não é essa a questão, mas é uma remuneração que garante que o funcionário tem as condições para poder viver normalmente, para ter acesso a uma casa, enfim, para poder desfrutar também com a sua família. E o processo de progressão na carreira é um processo temporal, ou seja, penso que é de 4 em 4 anos que tem a progressão de nível, e também, obviamente, enfim, se de facto se destacarem nessa profissão, terão uma progressão mais rápida, como em qualquer lugar. Poderão trabalhar e viver noutros Estados-membros, não exclusivamente em Bruxelas, embora provavelmente a maior parte das pessoas trabalhará em Bruxelas, o grosso, digamos, do funcionalismo público europeu encontra-se em Bruxelas, mas há muito mais. Estrasburgo, Luxemburgo, e depois quase todas as capitais europeias. Lisboa tem 2 agências, tem 3 representações, tem a Comissão, tem o Parlamento e tem também a Banca Europeia de Investimento. Enfim, digamos que praticamente a Espanha, por exemplo, tem 5 agências. Enfim, portanto, podem perfeitamente
certificado de trabalhar em qualquer um destes Estados-membros, onde, digamos, a progressão na carreira é sempre a mesma, estando em qualquer um dos locais que seja. Eu peço desculpa, estou a ter aqui um erro, só um segundo. Desculpem. Uhum. Ok. Ricardo, posso perguntar, continua-me a ouvir? Continuamos a ouvir perfeitamente. Ok, ok. Ele chegou entrou-me aqui algo dentro do sistema indicando que tinha entrado outra pessoa. Peço imensa desculpa, foi uma Não questão faz mal. puramente técnica. Não faz Ainda bem mal. que está tudo bem, então. Tudo ótimo. Pronto. E por último, e não menos importante, contribuir para o futuro da Europa. E contribuir para o futuro da Europa significa contribuir para o futuro também de Portugal e de cada um de nós. A Europa não começa em Espanha, a Europa começa no Cabo da Roca, não é? Começa onde começa o continente europeu. E, portanto, contribuindo para o futuro da Europa, estamos a contribuir para o futuro de todos nós e acreditem, quanto mais viajarem, mais constatarão que a Europa é um sítio muito bom para viver. Nós vamos passar por três grandes áreas. Deixa-me ver. A parte dos estágios, a parte onde eu irei debruçar um pouco mais, a parte dos empregos e a parte das bolsas. A Doutor parte Carlos, dos empregos. peço desculpa Diga, diga. interromper. Queria só informar as pessoas que nos estão a acompanhar que lhes dei acesso para participar já. Portanto, eu creio que neste momento terão acesso à funcionalidade de levantar o braço e também do chat, espero eu. Peço só que me confirmem se tiverem essa possibilidade. Mas vamos então prosseguir e estamos aqui no back-office, digamos assim, tentar resolver aqui algumas questões técnicas, mas pelo menos a funcionalidade do braço no ar está a funcionar, creio. Portanto, se tiver alguma questão que surja entretanto, podem depois levantar o braço. Doutor Carlos, faça favor. Ok, ok. Muito obrigado, Ricardo. E, portanto, como estava a dizer, estágios, empregos e bolsas. Bom, vamos começar então pelos estágios. Um, Quando nós falamos de estágios, o que é oferecido? Ou seja, ou qual é, o que é que está na expectativa? O que é que acontece a um estagiário? Primeiro, estamos numa idade extraordinária, não é? Estamos numa idade, nos 20 e poucos anos, em que tudo é possível. Uma vez que tudo é possível, por que não aplicar o conhecimento teórico num estágio? Os estágios são normalmente de 5 meses, já iremos entrar um pouco mais em detalhe, mas apliquem esse conhecimento teórico para testarem a forma como esse conhecimento pode de facto ser aplicado no contexto profissional. E uma primeira experiência profissional num contexto internacional talvez não seja nada uma má ideia para, enfim, quem, como vós, irão viver, enfim, durante o século XXI, em plena época de inteligência artificial, e onde provavelmente o vosso emprego ocorrerá em Portugal, mas cá numa empresa estrangeira, ou numa empresa estrangeira num outro país, enfim. Portanto, nada, acho que era uma ótima ideia começarem com uma empresa, com uma entidade internacional, como, por exemplo, uma instituição europeia. Depois, como disse há pouco, tem uma experiência única de trabalho, multicultural, multilingue e multiétnico. Também acontece. Depois, acabam por ter um conhecimento prático do funcionamento das instituições e das agências europeias. Isso é útil, é muito útil, porque percebem como é que as políticas são implementadas à escala europeia. E, justamente, é aqui também que adquirem compreensão dos objetivos e das metas do processo de integração da União Europeia e das suas políticas em particular. E assim, em que é que consiste o trabalho diário? O que é que irão fazer? Uh, Primeiro, vão
participar em reuniões. E acredito que vocês vão participar em reuniões muitas vezes na vida. Trabalham também em grupos de trabalho, participam em grupos de trabalho, fazem ou dão apoio a audiências públicas, ou seja, quando as instituições recebem e ouvem os cidadãos. Vão trabalhar muito em documentos, pesquisando, redigindo, editando, e estes documentos podem inclusive ser no trabalho de consultas, mas também na produção de relatórios. Vão responder a perguntas de cidadãos. Isto acontece muito, especialmente quem está na Comissão Europeia, acaba por trabalhar muito também nessa área. E reparem, a pergunta de um cidadão obriga uma resposta formal e completa, ok? Apoiar a gestão de projetos. Grande parte da execução das políticas europeias é feita através de projetos. E acreditem também que gerir projetos é uma das profissões mais bem pagas atualmente, seja no contexto das instituições, seja atualmente num contexto que queiram fazer em termos profissionais no futuro. Se a vossa área é uma área de tradução, bom, então traduzir, rever traduções, há sempre um padrão de qualidade, as coisas quando são feitas são sempre revistas, ou fazer pesquisa de terminologia. Traduzir não é substituir uma palavra por outra, traduzir é substituir uma cultura por outra, e por isso às vezes não, enfim, não é fácil, não obriga, digamos, a um grande trabalho. O que é que se espera dos estagiários? O que é que uma instituição espera que um estagiário traga? Primeiro, um espírito aberto em relação às questões europeias. Enfim, não fará muito sentido alguém que seja abertamente contra a União Europeia fazer um estágio, mas, enfim, também não quer dizer que não possa fazer, mas faz mais sentido se a pessoa quer conhecer, não é? Se quer ter uma noção do que é que está ali a acontecer. Depois, os métodos de trabalho da Comissão Europeia são métodos de trabalho que são, diria eu, métodos de trabalho muito aperfeiçoados. Ou seja, vocês adquirirem essa competência dá-vos uma vantagem extraordinária em termos de futuro. Por exemplo, a parte dos projetos, há uma metodologia de projetos específica que é desenvolvida no contexto da União Europeia. Os projetos são apresentados sempre daquela forma, são desenvolvidos sempre daquela maneira, e isso, quem trabalhar nessa vertente, fica com essa vantagem. Depois, enfim, tem que ter vontade de trabalhar num ambiente multicultural. E acredito, não há melhor. Não há melhor. Depois, trabalha para que a Instituição Europeia tenha, enfim, digamos, um trabalho cotidiano importante e útil, principalmente. E depois uma atitude proativa. Esse é um aspecto que será sempre muito útil para vocês, seja no contexto da União Europeia, seja na vossa vida, seja no vosso futuro trabalho. Uma atitude proativa é uma atitude que antecipa os problemas, ao invés de uma atitude reativa, em que é uma atitude que resolve problemas. E, portanto, acreditem que a atitude proativa é, de longe, a melhor. Que tipo de estágios é que existem? E agora, falando de uma forma um bocadinho mais concreta. Bom, existem estágios em praticamente todas as instituições da União Europeia. E para terem uma ideia, nós falamos cerca de 70 instituições. Enfim, instituições, órgãos, organismos, agências, ao todo são mais de 70. Obviamente, há as instituições mais importantes, dada a sua dimensão, dado o número de funcionários, por exemplo, dado o orçamento que têm que gerir. Há outras agências mais pequenas, ou empresas comuns, onde há menos pessoas a trabalhar e também a necessidade de estagiários é menor. De qualquer forma, funcionam sempre de acordo com o mesmo tipo de regras. E por isso, um bom princípio será, se conhecerem bem, ou se tiverem mesmo interesse em fazer algum destes estágios, se não conseguem entrar no Blue Book, enfim, poderão entrar num dos outros. Bom, o Blue Book é um dos estágios mais importantes. Porquê? Porque é o estágio para a Comissão Europeia. E como vocês sabem, a Comissão Europeia é, digamos, a instituição que executa as políticas da União Europeia. E daí que, enfim, eu tenho
mais de 20 domínios pelos quais é responsável, e, portanto, o estágio abrange muitas áreas, como depois vocês poderão ver. E atenção, e o book pode ser feito em Bruxelas, Estrasburgo, voltamos a chamar a Luxemburgo, Lisboa, há sempre, penso, um ou dois lugares para Lisboa, enfim, Barcelona, enfim, há muitas possibilidades em termos de localização. Depois tem o estágio Schuman, que é o estágio para o Parlamento Europeu. O estágio Schuman é um estágio também muito interessante. Tem uma vertente também de tradução. Aliás, o Tribunal de Justiça não tem vertente de tradução. A questão da tradução é muito importante. Nós estamos a falar de 24 línguas, e as pessoas todas têm que falar na sua língua. Ninguém é obrigado a falar outra língua, como é óbvio. Especialmente no contexto político, para termos de televisão será bem assim, mas o estágio Schuman é para o Parlamento Europeu. E depois temos o estágio Cícero para o Comitê das Regiões Europeus e temos depois um conjunto de outros estágios para o Conselho da União Europeia, para o Comitê Económico e Social, para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Contas, para o Serviço Europeu de Ação Externa, enfim. E depois temos duas particularidades, dois casos particulares, que é o JPD e o JPP. Bom, falamos já destes dois, o JPP e o JPD. O que é o JPD? É um estágio que pode ser realizado no Serviço Europeu de Ação Externa, mas tem, digamos, uma vantagem, tem vagas para Estados-membros. E, por exemplo, Portugal beneficia de duas vagas, e, portanto, a candidatura para, para o país, não é? Portanto, quem gera é aqui o Ministério dos Negócios Estrangeiros, e depois as pessoas são colocadas nas diferentes delegações da União Europeia pelo mundo todo. Este é o estágio mais bem pago, é um estágio de cerca de um ano, e que pode prolongar-se por mais 12 meses, e se fizerem um ótimo estágio, acreditem que poderão ter provavelmente uma possibilidade de entrada na União. Há outra forma também, que é o JPP. O que é o JPP? O JPP é um estágio, não é um estágio, perdão, é uma seleção interna que é feita aos melhores estagiários que estiverem na Comissão Europeia, embora ele tenha sido alargado para outros. O BEI também tem, o BCE também tem. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se fizerem um estágio muito bom, poderão integrar este JPP. Ok? Mas isso, enfim, primeiro tem que entrar no estágio e só depois, então, sim, ir para o JPP. É só para saberem também esta dimensão, esta espécie de prémio que está aqui ainda e que poderá, enfim, ser uma espécie de uma pequena cenoura. Para além de tudo, ainda tem ali aquela pequena cenoura em que poderão entrar por via de um estágio muito bem realizado. Bom, o que é o Blue Book? O Blue Book é, como vos dizia há pouco, um estágio aberto na Comissão Europeia nas áreas da administração e também nas áreas de tradução, e neste caso só na DGT, na Direção-Geral de Tradução. Uma pequena nota só para vos dizer que a parte portuguesa da Direção-Geral de Tradução é excepcional. Nós temos pessoas ali a trabalhar a um nível absolutamente fabuloso. E, portanto, fica só esta nota. Depois tem dois períodos de estágio. Um que começa em março e vai até julho, outro que começa em outubro e vai até fevereiro. São estágios de 5 meses. Ok? A bolsa mensal é de cerca de 1.500 euros. Eu até acho que este valor está um pouco desatualizado, se calhar é erro meu que não atualizei, mas é um valor, enfim, simpático. Não é um valor que vos permite, enfim, viver muito bem, não dá para comer fora todos os dias, mas, enfim, tem sempre a cantina da Comissão, onde se come muito bem e onde os preços são muito aceitáveis. Tem também um subsídio para viagem de ida e volta, enfim,
que também dá perfeitamente para uma viagem de avião, se comprarem com alguma antecedência. Bom, este estágio não está aberto neste momento. Este estágio abre no dia 16 de fevereiro. Uh, Estará aberto cerca de um mês, entre 16 de fevereiro e 16 de março, e nós iremos dar conta da sua abertura. Caso não estejam atentos, nós lembrar-vos desta abertura. Deixa-me dizer outra coisa: não há cotas, ou seja, não há um número especial para portugueses, ou para espanhóis, ou para italianos. Tem muito a ver, de facto, com a maneira como a pessoa, com o currículo da pessoa e com aquilo que a pessoa pretende que seja o seu estágio, ok? Portanto, este é o estágio Blue Book. Estamos a falar de cerca de 1.000 pessoas em cada. Portanto, estamos a falar de cerca de 2.000 pessoas por ano. É um estágio muito importante e que poderá valer a pena pensarem nele seriamente. Tem que ter a licenciatura feita, ok? Uhum. Estes estágios são estágios só para licenciados. E, portanto, se não tiver a licenciatura feita, enfim, se a terminarem no final do prazo, é possível. Mas isto é um estágio essencialmente para pessoas licenciadas. Até porque grande parte do trabalho que é feito no contexto das instituições é essencialmente um trabalho técnico, e aqui técnico no sentido de desenvolvimento de políticas, de implementação de políticas. Bom, Uhum. Schuman é um estágio sensivelmente idêntico, mas para o Parlamento Europeu o número de candidaturas é menor, é também de 5 meses, é também de março a julho, é também de outubro a fevereiro, acontece ou pode acontecer nos vários serviços do Parlamento Europeu, neste caso em 33 cidades diferentes, e há sempre uma vaga para Lisboa. Ok? Eu, no vosso caso, preferiria ir para outro lugar que não Lisboa. Mas, enfim, vocês é que sabem, vocês é que sabem. Eu penso que Lisboa será muito interessante justamente para um estónio, não é? Ou para alguém finlandês que adorará estar aqui entre março e julho. Mas, enfim, digo eu. Este valor está atualizado, de facto, é o valor de 1.667 euros. Este é o valor que é pago em Bruxelas. O valor que é pago em Lisboa é um valor um pouco inferior, porque o nosso nível de vida é ligeiramente inferior ao de Bruxelas. Este paga-se em Bruxelas, no Luxemburgo, e daí ser um valor menor. As candidaturas maio e outubro, e esta candidatura fechou. Deixa eu ver se ele consegue abrir. Eu também estou aqui com alguns problemas na net. Esta candidatura fechou. Nós temos aqui a nossa página do LinkedIn. Não sei o que chama estas coisas todas. Fechou no dia 31 de outubro, às 22h59. Mas, isto era só para ver um bocadinho essa nota, mas obviamente que irão para poderão fazer na próxima abertura de candidaturas. Podem candidatar-se a 3 vagas, e depois essa seleção será depois discutida no final. A próxima abre em maio e termina dia 31 de maio às 22h59, hora de Lisboa. Ok? Para a candidatura, o que é preciso fazer? As candidaturas são muito idênticas em todos os estágios. Não há grandes diferenças. Mas há um ponto que é importante, que é tem que ler bem o anúncio da vaga. E quando eu digo ler bem o anúncio da vaga, não é ler apenas o registro da base de dados onde eventualmente a consulta. Não, tem que ler os documentos que lá estão. E isso porquê? Porque isso dá-vos um conhecimento que, ou seja, não cometem erros formais, não se esquecem de qualquer coisa, não é? Leiam em conjunto, leiam com outra pessoa, por exemplo, leiam autos, ou ponham inteligência artificial a ler autos, se quiser. Portanto, para não se esquecer, não deixarem passar pelos pontos todos que é importante passar. Isto aqui tem um pequeno regulamento, o regulamento tem algumas páginas, convém ler tudo, ok? Depois, tem que criar uma conta e o login. Uma conta e o login, no fundo, basicamente é criar estarem certificados perante a União Europeia
e é um sistema de certificação digital que vos dá uma conta única, não é? E é a partir daí que vocês, quando entram sempre com essa conta e o login. No caso do Parlamento Europeu e no caso de outras instituições, hum, já no e o login tem que ir à plataforma indicada. Daí a importância justamente de ler bem o regulamento. Depois tem que preencher e enviar o formulário de inscrição. Nesta fase é mais assim, ok? O formulário de inscrição não deve ser preenchido no último dia a correr. E isso Não. porquê? Porque poderão não ter tempo para ter cuidado, explicar bem as coisas. O texto convém ser relido, convém ser reescrito. A sério, se fizerem isso, acreditem que têm muito mais hipóteses. E, portanto, se fizerem uma semana antes, tiveram cuidado de fazer uma semana antes, fiquem com calma, fiquem com tempo. Falar com um colega ou com uma colega, vejam os dois, leiam, se faz sentido. Ah, faz sentido. Se duas pessoas acham que faz sentido, provavelmente será bem escrito. No caso do Blue Book, que é talvez o estágio mais difícil de entrar, tem que entregar simultaneamente, isto depois é tudo anexo, é tudo junto num documento único, lá está tudo explicado o que é que é preciso fazer, mas tem que juntar a cópia de corte do cartão de cidadão, ou, no caso não tem cartão de cidadão, no caso de Portugal, noutros estados, passaporte válido. Depois, uma cópia do certificado de qualificações de estudos universitários concluídos. Depois, evidências, atenção, de estudos universitários, outros que tenham feito eventualmente, programas de intercâmbio universitário, Erasmus, participação em programas da UE ou internacionais, seminários ou workshops em que tenham participado ou tenham dinamizado, competências linguísticas, já iremos falar disso mais à frente, e experiência de trabalho. Experiência de trabalho pode ser importante. Deixa-me dizer outra coisa. Não há limite de idade, ok? Vocês podem, aos 63 anos, decidir, se calhar vou fazer um estágio em Bruxelas. É possível, não é aconselhável. Não sei se aguenta as festas do fim de semana, mas Podem é experimentar, não possível. é? É possível. Exatamente, é possível. E, portanto, daí a experiência de trabalho. O que eu quero dizer com isto é, no caso de vocês estarem a candidatar-se muito jovens, e eu acho que isso é de facto o ideal, alguma experiência que tenham tido, algum projeto tenham participado, alguma pequena coisa que faça a diferença pode ser importante. No caso do Schumann, é diferente. No caso do Schumann, tem que entregar o currículo vitae. Atenção, ainda bem que já fizeram uma sessão para o Europass, deve ser em Europass. Porquê? Porque o Europass tem uma vantagem, que é quem for analisar o currículo sabe onde estão as coisas, não é? E depois não há modelos estranhos, não é? Cheios de flores ou cheios de carrinhos. Digamos, um modelo é um modelo muito claro em relação à informação que tem que ser disponibilizada. E, portanto, um currículo vitae com tudo o melhor preenchido que vocês possam preencher e uma carta de motivação. E para a carta de motivação, é importante um ponto que eu vou que chamar a atenção. A avaliação é baseada no mérito, ou seja, é uma análise curricular, é uma análise com base em tudo aquilo que vocês fizeram até este momento, mas também porque é que vocês querem fazer. E, por exemplo, a questão do motivo, não é? O motivo é importante. Porquê que vocês querem fazer um estágio, não é? Enfim, conheço pessoas que foram para a universidade porque as festas são fantásticas. Não pode ser. Vocês têm que ir para fazer um estágio porque, obviamente, têm interesse em perseguir uma carreira, em conhecer, perceber como é que se trabalha num ambiente multicultural. Ou seja, aprofundar a vossa área de conhecimento, o vosso motivo tem que ser um motivo que faça a diferença. Outro aspecto importante também é a questão da área de conhecimento rara. O que é que isto quer dizer? Parece uma coisa aqui estranhíssima. Quer dizer o seguinte: se a vossa, ainda há dias falava isso em Coimbra com enfim, colegas vossos, também que tinham terminado o curso naquele contexto de direito, há pouco tempo. Um deles era uma pessoa que tinha se interessado sempre pelas questões dos direitos humanos.
Ótimo, mostre isso, não é? A área que lhe interessa são os direitos humanos. E qual é a diferença? Imaginem que quem está a avaliar precisa exatamente de um estagiário que, não digo que seja especialista, porque, enfim, é especialista só aos 40 ou 50 anos, mas alguém que tem um interesse manifesto na área dos direitos humanos. É essa pessoa que vai ser escolhida. E, portanto, sejam no vosso motivo, vocês têm muitas hipóteses. Vejam exemplos que existem, peçam a colegas cartas de motivação para que a carta de motivação siga as regras, mas ao mesmo tempo que também não peçam ao chat GPT para fazer, não é? Ou Claro. peçam, mas depois alterem, né? Deem algo de vosso, não é? Algo que seja humano, que seja especial. Depois, a avaliação também incide aonde? Nível de educação. As competências linguísticas são muito importantes. Vocês têm mesmo que ter B2 C1, ok? B2 C1. Tem que ter uma língua, que é a língua mãe, e depois tem que ter outra língua, enfim, B2 C1, no mínimo. E tem que ter evidências por isso. Vocês têm que provar que sabem essa língua, que pode ser inglês, normalmente é o inglês ou o francês, mas tem que ser B2 C1. Depois, mobilidade internacional, também se fizeram estágios de Erasmus, não deixem de refletir isso. As vossas competências TIC são importantes também. Dizer que vocês trabalham com Office, por exemplo, dizer que trabalham com SPSS, no caso das pessoas que vêm das ciências sociais e humanas. Portanto, tornem o vosso currículo ou tornem a vossa vida mais interessante para quem vai analisar milhares de currículos, ok? Atenção, não é para vocês desistirem, não é nesse sentido. É no sentido de vocês mostrarem o melhor de vocês próprios. E acreditem que, se o fizerem, vão ser certamente escolhidos. Uh, Tudo isto se aplica para os outros estágios, certo? Para o Conselho da União, que também fechou as candidaturas em agosto. No Conselho da União, o Conselho da União Europeia tem dois conselhos, como sabe, o Conselho da União Europeia e o Conselho Europeu. O secretariado é assegurado pelo Conselho e o estágio, enfim, na perspectiva do Ministério dos Negócios Estrangeiros, seria obviamente o mais interessante. É um estágio mais político, digamos assim, é um estágio mais institucional, mas é, obviamente, um estágio muito, muito interessante. Também é remunerado. Não remunerado, há também estágios para finalização de tese de mestrado. Há bastantes possibilidades, não deixa de ver bem. Também é de 5 meses, o prazo é mais ou menos standard, não é só sempre 5 meses. As candidaturas abrem em fevereiro, próprio de setembro a janeiro, e abrem em agosto para o período de fevereiro a junho. Depois, o Cícero, para o Comitê das Regiões. O Comitê das Regiões, como certamente sabem, é um comitê constituído por presidentes de regiões. No caso de Portugal é um caso muito particular, nós somos um país que não tem a regionalização completada, por isso nós temos presidentes de Câmara, presidentes da CDR, e depois temos os presidentes dos Açores e da Madeira. Não é isso que acontece nos outros países, a maior parte dos países são todos regionalizados, Portugal é uma exceção a esse nível. Vocês vão trabalhar provavelmente num contexto também de secretariado. Aqui é um contexto também político, mas onde grande parte do trabalho são parceiros em relação àquilo que a Comissão Europeia produz. E, portanto, mais uma vez aqui, qualquer área de conhecimento poderá ser importante, seja a comunicação, seja o direito, seja a economia, seja a administração pública, you name it, ok? Também, neste caso, as candidaturas abrem em janeiro e abrem as candidaturas também em julho, e em janeiro entram a 16 de setembro, saem 15 de fevereiro, e em julho entram a 16 de fevereiro e saem 15 de julho. Como já perceberam, de julho a setembro não há estágios. Aqui, enfim, acho que este é o melhor modelo, porque de facto em julho e agosto e em setembro a União Europeia
enfim, quase não funciona, porque realmente há muitas pessoas que tiram férias nessa altura, aliás, como em quase todas as administrações públicas nacionais. O Comitê Económico e Social, mais ou menos a mesma lógica também. Janeiro e julho, 16 de setembro e 15 de fevereiro, que é a mesma coisa, aliás, é o mesmo edifício. E depois o Tribunal de Contas Europeu, que é uma instituição relativamente recente, tem quatro tipologias de estágio diferentes. Tem um muito curioso que já fechou, que é específico em inteligência artificial, e esse deveria ser muito interessante para qualquer pessoa. Depois tem outros estágios que têm mais a ver com a parte justamente da parte da tomada de decisão, e aí já estamos um bocadinho numa dimensão de funcionamento do tribunal. Depois tem os outros estágios mais técnicos, digamos assim. Neste caso, nós temos candidaturas em abril, maio, passam de setembro, e temos candidaturas abertas até para a ação de março, que fecha dia 30 de novembro, que vocês podem candidatar, e como nós estamos a fazer esta sessão hoje, portanto, é a única que eu vos posso apresentar, e Uhum. portanto, vejam, é preencher este formulário e depois ver, acompanhar um pouco o que é que aqui pode ser feito. A standard, que é o normal, o Positive Action, o SPA é justamente aquele que tem a ver com a dimensão de decisão. Aqui já não está de inteligência artificial, mas, portanto, depois de escolherem, vão acompanhando e vão vendo o resto. Deixem-me só mostrar-vos o que é fazer um estágio no Tribunal de Contas. Ok? Hi everyone, my name is Ebba and I'm from Stockholm, Sweden. I'm currently a trainee at the broadcasting studio of the European Court of Auditors in Luxembourg. My experience here has been incredibly diverse and rewarding. Each day here is so different, and it has given me hands-on experience that is both helpful and beneficial, allowing me to see many aspects of the court. I really enjoy being in this multicultural and multilingual environment where I met so many wonderful and inspiring people. I'm very thankful for my time here. Ok. Como veem, obviamente, pelo menos temos uma estrangeira satisfeita com aquilo que aconteceu. Outros estágios são os estágios do Tribunal de Justiça. Enfim, para quem fez direito, não sei se é o caso aí, provavelmente não é, eu vou passar aqui Não é? rapidamente. Mas pronto, os estágios para o Tribunal de Justiça são poucos, são 200 por ano, e tem um pequeno problema que eu acho que não tem tanto a ver com as questões de conhecimento, tem mais a ver com a questão linguística. Ou seja, quem não souber francês, dificilmente conseguirá entrar. E isto porquê? Porque a língua de trabalho do tribunal, a língua que é redigido, os acordos, enfim, praticamente a grande língua é de facto o francês. E por isso acreditem que é um grande problema e que daqui a alguns anos certamente que não poderá, irão ter que mudar. Embora o inglês não seja neste momento o Estado-membro Reino Unido saiu, não é? Mas como a Irlanda também tem como língua oficial o inglês e Malta também tem como língua oficial o inglês, portanto o inglês continua a ser a língua oficial da União Europeia. Acreditem que se não havendo estas duas situações, o inglês deixaria de ser a língua oficial da União Europeia e deixava de poder ser falada e escrita dentro da União Europeia. Seria, digo-vos, teria sido um grande problema. E aí, enfim, aí iríamos todos para falar, voltávamos a falar francês e tínhamos a sensação de andar 100 anos para trás. Mas pronto, isso Exatamente. provavelmente não é o que vai acontecer. Bom, em relação aos estágios, deixem-me só dizer-vos que, assim vamos para os empregos, deixem-me só dizer-vos que há muitos estágios. Nós estamos justamente a colocar hoje na Agência Europeia para a Aviação. Nós temos estágios para a EUSPA, que é para a Agência Espacial. Nós temos estágios para o SATSEN, que é um centro tecnológico que acontece que está estabelecido em Madrid. Ou seja, há estágios em todo lado. Como vos digo, uns são mais difíceis de entrar,
porque as pessoas de facto querem ter uma experiência institucional a mais nível, mas há outros estágios, se calhar as pessoas têm mais interesse até, porque têm um interesse até mais técnico nesse estágio. Não deixem de acompanhar o nosso portal, o portal do Centro Jacques Delors, e especialmente a página de LinkedIn, depois já vos falo dela no final, onde nós todas as semanas nos colocamos sempre dois, às vezes três estágios. Temos sempre dois, às vezes três oportunidades de emprego. Portanto, não deixem de ver essa possibilidade. Ok? Uhum. Bom, empregos. Primeiro, Desculpe, diga, Dr. diga, diga. Carlos, peço desculpa, antes só de avançarmos para a parte dos empregos, mas esta parte do voluntariado, creio como o Dr. Carlos disse, é se calhar a parte que nos vai ocupar mais tempo aqui da nossa sessão. Eu queria só relembrar às pessoas que nos estão a acompanhar que podem colocar as vossas questões. Vocês aí em baixo no painel, digamos assim, terão uma parte aí para perguntas e respostas, Q&A. Podem e devem colocar as vossas questões aí, ou também podem levantar a mão e nós dar-vos-emos a voz, digamos assim, para que possam colocar as vossas questões. Portanto, este aspecto parece muito importante. Tendo em conta a nossa experiência nestes últimos dias e pegando nas palavras do Dr. Carlos, queríamos só fazer aqui alguns comentários, se me permite, Dr. Carlos, mas acho que é importante para Claro, aqueles claro. que nos estão a acompanhar. Nós, para além de pessoas do IP Beja, também temos uma turma da Escola Dom Manuel I, que nos está a acompanhar, a quem agradecemos muito pela presença, e também uma turma da Escola Profissional Bem Jesus Caraça. Eu sei que isto, se calhar, para já pode não ser ah, a coisa que vocês devem seguir com máxima intensidade ou com máxima rapidez, porque ainda têm que tirar uma licenciatura, mas é uma semente que fica. Portanto, pelo menos ficam a saber de que há estas oportunidades, que estas oportunidades são disponíveis. E também queria chamar a atenção que, para além de seguirem as redes sociais do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, o Europe Direct Baixo Alentejo também vai partilhando muitas destas informações, sobretudo no nosso Instagram. Portanto, se forem a ED Baixo Alentejo no Instagram, poderão seguir-nos e acompanhar muitas destas ofertas e outras para vocês, para o público jovem. E, portanto, estamos sempre a partilhar informações também, incluindo, por exemplo, os estágios Schumann e os dos estágios Blue Book. E também outra coisa que temos notado ao longo dos últimos dias é que é a questão das línguas. Temos insistido muito na questão das línguas. É importante que tenham noção que as línguas abrem-vos portas. E quantas mais línguas vocês souberem, melhor. Só têm a ganhar. Há uma língua internacional por excelência que vocês têm de saber, que é o inglês. Portanto, essa não há hipótese. Se não se sentirem à vontade com o inglês, e temos deparado com muitos jovens que não se sentem à vontade com o inglês, há, por exemplo, no IP Beja, o Centro de Línguas e Culturas tem curso de inglês. Há também o British Council, há também o Cambridge. Portanto, há muitas possibilidades de vocês poderem desenvolver o inglês. Também chamei a atenção, e o Dr. Carlos Medeiros falou nisso, a questão do francês. O francês é uma língua muito mais importante do que nós possamos pensar. Se muitos destes estágios são em Estrasburgo, se são em Bruxelas ou mesmo no Luxemburgo, o francês é também uma língua que é importante nós sabermos. E chama a atenção também para o facto de, na cidade de Beja, existir uma representação da Alliance Française. Pelo que, aqui a nível local, é também possível aprender o francês para que possam trabalhar nestes locais. Há muita gente aqui em Beja, por exemplo, que vai trabalhar para a enfermagem, para outros setores de atividade em França e que precisam desse tipo de validação. Portanto, a aprendizagem das línguas é absolutamente fundamental e do inglês é absolutamente fundamental. Por último, o Dr. Carlos falou naquela entrada do EU Login. O EU Login não só vos dá acesso a estas ofertas que o Dr. Carlos referiu, como também vos dá acesso à plataforma Europass. Portanto, depois, a partir do momento que tenham esse acesso, tudo fica interligado e será muito mais fácil vocês avançarem para uma oferta deste género, tendo já esse login feito. Sobre o Europass, muito importante, caso tenham dificuldades com o Europass, nós, Europa Direct Baixo Alentejo, não faremos o vosso currículo, como é óbvio, mas poderemos dar algum apoio na execução desse documento, que é fundamental e que é o princípio de tudo. Portanto, era só isto que queria partilhar convosco e, por favor, aproveitem a oportunidade para colocarem questões, colocar dúvidas, por muito tolas possam parecer, esta é uma grande oportunidade para o fazer. Dr. Carlos, peço desculpa para esta intromissão Não, não. e Pelo passo, contrário. exatamente,
e passo novamente a palavra para prosseguir, então agora para falar dos empregos propriamente ditos. Faça favor. Exatamente, obrigado, Ricardo. Notas muito pertinentes, muito obrigado. Muito bem, então, empregos. Primeiro aspecto, quem pode concorrer? Isto pode parecer estranho, mas não. De facto, quem pode concorrer tem alguns limites. Primeiro, tem que ser cidadão dos Estados-membros da União Europeia. Uh, Em alguns casos muito excepcionais, poderão ser pessoas que adquiriram nacionalidade posteriormente, mas pessoas apenas residentes não podem ser funcionários. E isto porquê? A Constituição da União Europeia é uma Constituição dos Estados-membros e, portanto, faz sentido que seja sejam os cidadãos dos Estados-membros que nela participam e que para ela contribuem. Depois, reparem o tipo de possibilidades que existem no caso da formação exigida para emprego. Secundário, pós-secundário, licenciatura, mestrado, doutoramento ou pós-doutoramento. Ou seja, qualquer pessoa pode trabalhar para a União Europeia, qualquer pessoa pode contribuir para a União Europeia. Existem empregos para pessoas com formação ao nível do secundário e existem empregos para pessoas com formação ao nível do pós-doutoramento. A União Europeia tem um chamado Centro Comum de Investigação. Uma das suas unidades está aqui em Sevilha. As outras são espalhadas pela Europa. Está uma em Itália, perto de Milão, está outra em Petten, nos Países Baixos, está outra na Alemanha, enfim, são 5. O que é que temos nesses centros? Temos, de facto, pós-doutorados e doutorados, pessoas que investigam para garantir que, de facto, aquilo que de mais importante possa ser encontrado para o funcionamento da União, eles podem fornecer. Depois, tem que ter a situação militar resolvida. A situação atual atualmente não é um grande problema, poderá vir a ser no futuro, mas para já não é. A maior parte das situações dos jovens em Portugal tem a situação militar resolvida rápido, muito cedo. Depois podem ser pessoas com ou sem experiência profissional. Já vou falar disso. Se abriu um concurso ontem para pessoas jovens, uma aliada é certo, ali, digamos que a experiência profissional contará um pouco, mas abre muitas vezes os chamados concursos generalistas, onde a pessoa basta ter a licenciatura para poder se candidatar. Entrar é diferente, há uma grande concorrência a nível europeu, mas de facto pode candidatar-se sem ter experiência. Depois tem que ter idoneidade moral, ou seja, as pessoas não podem ter nada de cadastro, têm que ter uma visão da União Europeia, uma visão positiva, e têm que ser pessoas, digamos, onde, enfim, não digo impolutas, mas têm que ser pessoas onde essa idoneidade moral é o seu modo de vida. E depois, como disse Ricardo muito bem, competências linguísticas e digitais também. E vamos já falar disso. Em primeiro lugar, quando nós falamos em qualificações, as qualificações, e aqui estou a falar ao nível das qualificações que são fornecidas, são dadas pela licenciatura, eu tenho vários níveis. Tenho um nível chamado nível 1, isto são tudo tabelas europeias, isto está tudo no site do Europass, é muito fácil lá ir e buscar este tipo de tabelas. Mas quando nós falamos digamos, naquilo que alguém cujos resultados da aprendizagem correspondem ao nível 1, estamos a falar de pessoas que têm conhecimentos gerais básicos, estamos a falar de aptidões básicas e estamos a falar de pessoas que trabalham sempre sob supervisão direta. Mas, quando eu falo ao nível quando eu, enfim, necessito de alguém nível 6, eu já estou a pensar em alguém que tem conhecimentos aprofundados, tem aptidões avançadas, ou seja, sabe lidar com problemas complexos e fazer uma licenciatura ou fazer um curso superior dá-nos normalmente essa capacidade. Nós sabemos a forma de olhar para um problema e a forma como o tentar resolver,
Mas e também a capacidade de gestão. E isso é muito importante, isso adquire-se ao longo do tempo, mas adquire-se também muitas vezes pelo conhecimento que se tem de uma determinada matéria. Portanto, normalmente, quando falamos de nível 6, ou seja, o nível equivalente à licenciatura, é um pouco este tipo de, digamos, competências que estamos à espera. Depois, competências linguísticas. E como o Ricardo disse, e muito bem, as competências linguísticas, e este é só o exemplo do oral, as competências linguísticas são de facto importantes. E reparem uma coisa, as pessoas estão em Bruxelas e acabam ao fim da sua vida profissional, ao fim de algum tempo falam 4, 5, 6 línguas sem grande dificuldade. Mas porquê? Porque, na realidade, nós temos, bem, atualmente, com o alargamento do leste, temos mais. Mas, no chamado mundo ocidental, nós tínhamos essencialmente dois grandes ramos de línguas. Tínhamos as línguas germânicas, onde temos essencialmente o alemão, o neerlandês, enfim, o sueco e por aí fora. Depois temos as línguas latinas, o português, o francês, o espanhol, o italiano, o romeno, o moldavo, e temos o inglês, que é uma mistura disto tudo. E, portanto, embora seja de raiz, de base germânica. E a verdade é que a pessoa, se for exposto a conversação em francês, rapidamente se apercebe que a estrutura é muito idêntica à portuguesa. E rapidamente começa a sentir-se à vontade. E, portanto, ao fim de algum tempo, as pessoas, especialmente se estiverem no Luxemburgo, ou em Bruxelas, ou em Estrasburgo, rapidamente começam também a falar francês. Talvez não o falem a nível funcional, a nível técnico, mas, pelo menos, a nível do cotidiano, passam facilmente a adquirir. E depois o inglês. Quem fala inglês acaba também por perceber que a estrutura também se aproxima muito das línguas germânicas. E, portanto, ao fim de algum tempo, as pessoas rapidamente acabam por adquirir essa competência. Agora, vocês não podem esperar 10 anos para ganhar isso. Portanto, neste momento, o que fará sentido é uma especialização no inglês. Vocês terão sempre duas línguas. Uma é a vossa língua-mãe, que é o português, e depois tem que ter uma segunda língua. E a segunda língua tem que estar ao nível B2 C1. E o nível B2 C1 é um nível muito elevado. Porque reparem, o nível A1, para já, significa, o A1 significa que a pessoa pelo menos ouviu a língua. Não é quando nós ouvimos chinês ou coreano, nada daquilo faz sentido. Mas o C2, já estamos a falar de um nível de facto muito elevado. O C2 já está muito próximo daquilo que é a língua humana. E, portanto, se vocês querem gastar algum tempo bem gasto, primeiro dominem uma língua, dominem o inglês. Neste momento é esse o contexto. Se daqui a 100 anos será o francês, bom, isso ninguém sabe. Provavelmente será o português, certamente. Mas atenção, se forem inglês, na altura os ingleses vinham para a União Europeia, os irlandeses tinham que saber uma segunda língua, para além da sua, atenção, ao nível B2 C1, eles não estariam, digamos, numa vantagem extraordinária em relação a nós, não, estavam na mesma situação que nós, mas no nosso caso, vale a pena aprender o inglês, porque o inglês é muito útil, não só no contexto da União Europeia, mas provavelmente no contexto da vossa vida profissional, para o futuro, ok? Portanto, competências linguísticas, fundamental. Até porque se vocês forem trabalhar num contexto de uma organização internacional, vocês vão aprender a falar, escrever e principalmente pensar noutra língua. E quando vocês começam a pensar noutra língua, ok, está bem? O passo seguinte é sonhar noutra língua. Mas isso aí talvez seja um bocadinho mais difícil. Isso realmente só mesmo ao fim de algum tempo. Depois, competências digitais. Eu tenho constatado aqui nos nossos estagiários que nós temos aqui que nem sempre as competências digitais são excepcionais. Houve uma altura em que nós considerávamos que enfim, os novos cidadãos, as novas gerações eram digital born, portanto, tinham nascido no digital e eram pessoas extraordinárias em nível digital. Bom, não são, ok?
são ótimos no telemóvel, sabem fazer passar o telemóvel para um lado e para o outro, têm uma grande à vontade, mas nas ferramentas digitais nem sempre são. E por isso também vos aconselho a fazer este teste, competências digitais. O teste respondam corretamente, obviamente respondam, enfim, de forma séria, para vocês terem um pouco a resposta daquilo que provavelmente também poderão, enfim, ganhar algum tempo a tentar ganhar essas competências, está bem? Escrever em Word tem algumas implicações, utilizar o Excel tem algumas implicações, utilizar o correio eletrónico tem regras próprias, portanto, vale a pena pensar um bocadinho nisso, está bem? Façam o teste, não perdem muito tempo e vale a pena. Também está, também está na página do Europass, é muito fácil de Exatamente. encontrar. O Europass já falaram, e portanto já falaram aqui, e bem, certamente, não vou perder tempo. E depois só mostrar-vos o seguinte: há muito emprego, até porque isto são dados relativamente recentes, eu penso que estes dados têm 2 ou 3 anos, e reparem, atualmente, 1 em cada 5 adultos tem dificuldade a ler e escrever. Os adultos, atenção, os adultos vão dos sensivelmente 20 anos, 25 até aos 64, 65, para aquela faixa que sempre tem 40 anos, digamos, de existência. É a população com poder económico, é a população que garante que a economia funcione, e, portanto, 20% têm dificuldades a ler e escrever, isto é péssimo. Isto é à escala europeia, atenção. Depois, 1 em cada 4, ou seja, 25% das pessoas com 15 anos de idade, dos jovens com 15 anos de idade, têm dificuldades a ler em matemática e em ciências, reparem. E depois temos 4 em cada 5 PMEs na União Europeia têm dificuldade em encontrar talento. Portanto, todo o esforço que vocês façam em se tornarem mais competentes, vocês é só sucesso ao futuro, ok? Como concorrer? Primeiro, vocês têm que conhecer aqui este portal, que é o EPSO, o European Personal Selection Office, que usa principalmente como designação EU Careers, ou seja, carreiras na União Europeia, e aqui é a entidade responsável por fazer os concursos gerais para selecionar funcionários para a Administração Pública Europeia, e a Administração Pública que vai da Comissão a todas as instituições. No fundo, o que aqui acontece é a elaboração de listas de reserva, e essas listas de reserva são depois, quando uma determinada instituição, sei lá, imaginem o Comitê Económico e Social precisa de um técnico, uma pessoa que conheça bem, ou que esteja à vontade na área, por exemplo, da economia, vai a esta lista e verifica se há alguém que corresponda aos seus requisitos. O funcionalismo público europeu tem 3 classes ou 3 categorias: os AD, administradores, e que corresponde, no caso da administração pública portuguesa, aos chamados técnicos superiores. AD5 é alguém sem experiência. Quem entra para AD5 é alguém sem experiência nenhuma, e vai até o AD16, que é o topo de carreira. Há depois, acima disto, AD17, AD18, mas enfim, isso já são lugares políticos, comissários, Presidente da Comissão, etc., ou do Parlamento, por aí fora. AST é para pessoas com o pós-secundário. Atenção, o que é o pós-secundário? O pós-secundário são pessoas que fizeram pequenos cursos após o 12º ano, certo? Eu sei que cá não é muito usual, mas existe, e aí temos do AST1 até o AST11, e as pessoas que têm apenas a formação secundária. Também tem uma categoria que também é AST, e que vai do SC1 ao SC6. Secretariado, enfim, apoio técnico, esse tipo de coisa. Neste momento está aberto um concurso, abriu anteontem ou ontem? Bem, ontem ou anteontem. Este concurso é para pessoas que têm já 5, 6 ou 7 anos de experiência profissional relevante.
e estamos a falar de um ordenado na ordem dos 7.656,86 euros, mais subsídios, e aqui é que é feita a tal diferença, no caso da pessoa ter família, tem apoio para a escola, enfim, tem apoio para uma casa, tem apoio para isso tudo. Isto são pessoas na área dos dados, na área dos dados principalmente. Deixa-me lá ver. Gestão de dados e conhecimento de dados. Você está a falar com pessoas com formação na área principalmente tecnológica, não é? Talvez economias também, talvez gestão de projetos também, mas muito pessoas nessa vertente. Mas, enfim, não devia falar nisto, mas no caso de, por alguma razão, vocês não conseguirem entrar no estágio, não conseguirem entrar no emprego, e eventualmente queiram também ter uma experiência no exterior, têm sempre acesso ao portal Eures. E o portal Eures é um portal que é gerido atualmente pela Autoridade Europeia do Trabalho, trabalha em colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional em Portugal, e é uma base de dados que junta oferta de emprego com procura de emprego. Ou seja, quem precisa de trabalhadores ou funcionários coloca lá o seu anúncio, e quem gostaria de trabalhar num outro local, num outro espaço, ter acesso ao emprego, também coloca lá o seu interesse. A base de dados faz um pouco essa junção, e deixa dizer-vos que neste momento nós temos cerca de 3 milhões de ofertas de emprego neste portal Eures. Também há para Portugal, obviamente. Aliás, Portugal neste momento está numa situação quase de pleno emprego. Enfim, na minha vida pessoal e profissional nunca tivemos uma situação dessas, e portanto há de facto muito, muito emprego disponível neste momento em qualquer parte da Europa. Não me deixem também de, no caso de quererem continuar no mundo académico, também tem a plataforma Euraccess, e no Euroaccess também tem ofertas de emprego, mas aqui principalmente para investigação, para professor universitário, enfim, também. Mas pronto, são diferentes, três vertentes diferentes. Uma é a vertente das instituições europeias, outra é a vertente do mercado de trabalho, puro e duro, e outra é a vertente do trabalho na área da investigação e na área do ensino superior. Ok? Bom, como é que funciona o concurso? O concurso não é fácil. Não é fácil. Mas, se as pessoas se prepararem, torna-se fácil, como em tudo na vida. Neste momento nós temos muitos italianos nas instituições, e eles, obviamente, não são melhores do que qualquer cidadão da União Europeia. Eles preparam-se, é bem. Eles têm uma preocupação grande, acham que vale a pena entrar nas instituições, ir trabalhar para a União Europeia. Com isso, têm uma vida mais facilitada, e têm-no tentado e têm tido sucesso. Agora, se nós estamos quase a ganhar o Mundial de Futebol, é muito mais fácil entrar na União Europeia, certamente. Não é? Portanto, enfim, não seremos Ronaldos, mas enfim, temos Bruno Fernandes, temos outras possibilidades. E portanto, a ideia sempre é ler bem o concurso. Isso, mas tal como para o estágio, ler bem o anúncio de concurso, ler todo. Se vocês não têm paciência para ler aquilo tudo, peçam a um colega. Leiam com ele, leiam alto, tá bem? Passem pelas páginas todas, tirem uma tarde para isso, ok? Ou então ponham a inteligência artificial a ler. Leem as páginas da página 1 à página 23. Pronto. E ele lê aquilo tudo. E a pessoa ouve, toma nota, para. Isso tem que ser feito. Depois, verificar bem os critérios de elegibilidade, preencher o formulário de candidatura e carregar uma cópia do seu bilhete de identidade ou passaporte. Aqui é muito útil ter o Europass, porque provavelmente vocês vão precisar de colocar uma parte dessa informação aqui dentro. Isso varia muito dos diferentes sítios. Pronto, e tendo o Europass em formato eletrónico, depois é mais fácil, vai lá, copiam uma parte e passam no outro e por aí fora. De qualquer forma, têm sempre que comprovar tudo. Tem que haver sempre documentos que suportem tudo o que vocês disserem.
seja na parte, enfim, dos títulos académicos, seja na parte das línguas, seja tudo o que vocês disserem tem que ter um documento a suportar, a dar a evidência, a dar o suporte, a confirmar que vocês de facto têm aquela competência ou fizeram aquilo que ali dizem. Depois tem testes. Ou seja, neste contexto existe, portanto, esta avaliação primeiro curricular e depois existe uma avaliação real. Esta avaliação são testes de raciocínio. Mais uma vez, estes testes de raciocínio são testes difíceis, mas se vocês se dedicarem algum tempo a testarem-se nesses testes, se chegou ao fim e estão à vontade desses testes. Aqui, um dos testes que era feito aqui há uns anos atrás, não sei se ele continua ou não, mas há uns anos atrás era um teste que era extremamente difícil, em que o objetivo não era tanto o conhecimento que a pessoa tinha, mas a forma como a pessoa lidava com uma situação difícil. E aquilo eram cerca de, deixa-me lá ver, eram 15 perguntas para 30 minutos. Ou seja, alguém que é racional percebe imediatamente que eu tenho 2 minutos por pergunta em média. E o truque aqui é qual? É, a primeira pergunta tem dificuldade, passo imediatamente para a segunda, respondo a segunda, passo para a terceira, tenho dificuldade, passo para a quarta e assim sucessivamente. Se vocês ficassem na primeira pergunta parados, passou 1 minuto, passou 2 minutos, passou 3 minutos, epá, já estou a perder tempo. Depois vai para a segunda, tem dificuldade, epá, mais, não é? 6 ou 7 minutos e aquelas duas. E aí a pessoa de repente perde completamente o controle. O objetivo era esse. Não era tanto verificar se a pessoa sabia aquilo que estava a ser perguntado. Era mais essa questão de gerir ali o estado de tempo. Portanto, se vocês fizerem muitos destes testes, e eu digo-vos, está no YouTube, há para tudo, a página do EPSO tem, o Centro Jacques Delors tem, provavelmente os Europtarex têm, enfim, vocês têm acesso a essa informação, ou então se não conseguem encontrar, peçam-nos que nós enviamos, está bem? Há livros para isso, os livros, enfim, todos, os livros são caros, também estão disponíveis, enfim, nós não podemos emprestar, temos na biblioteca, não podemos emprestar para fora, mas se vocês forem lá um dia à biblioteca, podem ler, podem ver o livro e tudo isso. Portanto, a questão é fazer muitos testes. E aí vocês ficam completamente preparados para essa resposta. Depois tem um teste de conhecimento sobre o domínio, que é aqui questionado, e depois também uma prova escrita que poderá ser sobre questões da União Europeia. Ou seja, houve uma altura que isso tinha deixado de acontecer, agora voltou a acontecer. Nós também queremos pessoas que olham para a União Europeia e conheçam, sabem o que é a União Europeia. Não faria sentido que isso não acontecesse. Houve uma altura que isso não era considerado essencial, atualmente voltou a ser. Se vocês passarem isto tudo, vão para uma lista de reserva. Quanto tempo é que isto demora? 6 meses. Ok? Isto demora cerca de 6 meses. Já demorou muito mais tempo do que isso. Já demorou cerca de um ano e tal. Atualmente o processo está mais facilitado, está mais rápido e, portanto, 6 meses. Não é muito tempo. Não é muito tempo. Se vocês ficarem na lista de reserva, depois poderão ser selecionados para uma entrevista e depois, se na entrevista correr bem, depois poderão então ser proposta uma oferta de emprego. Portanto, é assim um bocadinho como o processo funciona. Quais são aqui a parte relevante? Ver o tipo de questões que vão ser colocadas, o tipo de testes que vão ser colocados. Essa informação vem no documento de suporte, no documento que vos propõe esta candidatura, e lá está, tem que ler bem. E tem que entrar nos links, e tem que ver o que é que está disponível. E se perceberem que tipo de teste é que vão fazer, vocês preparam-se para eles. Ok? Portanto, nada de pânico. Enfim, isto não é física quântica. Bom, para mim seria difícil, para o Einstein se calhar não, mas para mim seria muito difícil. Mas implica alguma dedicação, implica alguma preparação. E essa é a questão seguinte: como se preparar? Tem a Biblioteca Jacques Delors, têm o YouCareers e
Learning Platform, ok? Tem aqui amostras de testes modelo, que podem fazer, alguns em português, alguns em inglês. Agora, eu peço desculpa, não sei se vou dizer algo de errado, mas eu penso que os testes neste momento já são feitos todos em português. Peço desculpa se não for verdade, mas depois confirmem, está bem? Tá bem. Vejam, mas eu penso que a maioria já são feitos em português neste momento. E Doutor depois tem. Carlos, Doutor Carlos, Sim, peço desculpa por diga, interromper. Queria só diga, chamar diga. a atenção que nós provavelmente há aqui algumas turmas que vão sair agora por volta do meio-dia e pouco. Muito bem, Pelo, muito bem. pelo que pedia, se pudesse, se bem que está a ser muito interessante, obviamente, se pudesse Eu só, estou mesmo a acabar. Estou mesmo a Tá, acabar. ótimo, ótimo. Mas eu já Estou mesmo a agora, acabar. nós recebemos aqui uma pergunta da Cátia Nunes e eu acho que o Dr. Carlos já está a dar um bocadinho a resposta. Ela Ok, pergunta-se, ok. e agradecemos à Cátia pela pergunta, obviamente, ela pergunta se existe algum tipo de apoio por parte do Jacques Delors para a preparação para os concursos. Portanto, é um bocadinho isto que está aqui a dizer. Já agora, É, é. eu não sei se há algum técnico, por exemplo, mesmo que presencialmente ou online, que possa dar alguma explicação extra, se chegar a esse caso. Ah, a Idalina domina muito bem estas questões. A doutora Idalina, ela é uma das nossas, uma pessoa especializada nesta área, domina isto completamente. Neste momento nós temos um outro colega, lá está a assistir também, que é o Bernardo, que está justamente a iniciar o seu processo de especialização, mas não se preocupe, se entrar em contato connosco, não presencialmente, nós não temos essa dimensão atualmente, mas por telefone, por Zoom, podemos falar com a pessoa e ajudar. Será Sim, sempre na perspectiva de indicar locais onde obter informação, está bem? E alguma explicação um pouco mais técnica, digamos assim. Agora, não temos é cursos de preparação. O Ministério dos Negócios da Estado desenvolve cursos de preparação, mas é para fases posteriores, para fases mais avançadas, onde aí sim já estamos, digamos, a lutar com alguns países. Há um universo mais pequeno e, digamos, estão a ser cursos de preparação para essas pessoas para poderem depois serem mais solicitadas entrevistas, etc. Nesta fase é mais o centro que dá este apoio que eu vos estou a dizer. Ok? certo. Muito bem. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Ricardo. Muito Estou obrigado. mesmo a acabar. Portanto, Tudo no bem. YouTube tem muita informação, aqui essencialmente em inglês, mas também neste caso não perdem tempo a olhar para o YouTube, ok? Depois, pronto, tem toda a parafernália de informação que o CIES te propõe, e se vocês pesquisarem nas redes rapidamente chegam lá. Aconselho particularmente o Empregos e Estágios na web do LinkedIn. Porquê? Porque é uma página específica, só trata de empregos e estágios. Tudo o que nós lá colocamos tem a ver com isso. Pomos empregos, estágios, instituições, exemplos de livros que saem, enfim, perguntas e respostas, todo o material que possa ser útil neste contexto, nós colocamos ali. Ok? Bom, para concluir, bolsas. Para quem quiser fazer entrar nas escolas europeias, aliás, não é nas escolas europeias, nos colégios europeus, o Colégio da Europa o Instituto Universitário Europeu, existem bolsas Mário Soares, as duas adquiriram essa designação, e estas bolsas Mário Soares permitem que estes cursos sejam feitos, digamos, com um custo enfim, incomparavelmente menor. Por exemplo, o Colégio da Europa é em regime de internato. A pessoa está lá um ano, come lá, dorme lá, vive lá durante um ano. E praticamente estuda, come e dorme. Não é? Mas pronto, mas normalmente é daqui que entram muitas pessoas depois para as instituições europeias também. E portanto, esta está aberta neste momento, até 16 de janeiro. As bolsas de doutoramento, nós estamos, ainda não tenho esta parte atualizada, portanto, nós estamos à espera de receber os dados. Este era, digamos, o documento anterior. E pronto, qualquer questão, estou disponível para falar convosco. Obrigado. Obrigado, obrigado, Dr. Carlos. Bem, sendo assim, nós estamos mesmo a concluir a nossa apresentação. Antes de dar a palavra aos nossos participantes, queria só chamar aqui a atenção para dois ou três aspectos, se me permitem.
nós, queria dizer uma coisa que disse aqui ao longo destes 3 dias, e acho que nesta apresentação do Dr. Carlos, que foi excelente e que agradecemos, fica claramente plasmada, é que a nossa vida académica não acaba quando acaba o 12º ano, ou quando acaba a licenciatura, ou o mestrado ou o doutoramento, porque os empregos para a vida toda, eles têm tendência para acabar. Ou seja, nós temos de pensar nisto numa perspectiva de que ao longo da vida vamos ter vários trabalhos e isso exigirá da nossa parte um estudo constante, uma aprendizagem constante e uma capacidade de adaptação constante. Isso significa que, para além de aprender línguas, é importante estarmos sempre a aprender. E então queria só realçar aqui 2 ou 3 aspectos. Primeiro, por exemplo, existem muitas ofertas online, cursos online, que dão direito a certificado e que podem ser mais-valias. Às vezes podem parecer coisas pequenas e insignificantes, mas acreditem que qualquer formação que possam fazer ao longo da vossa vida será certamente muito útil. Por exemplo, existe em Portugal uma plataforma que é a Now, salvo erro, a plataforma é now.edu.pt, que tem alguns cursos de formação também relacionados com assuntos europeus e, portanto, pode ser uma mais-valia interessante nesse sentido e, neste caso, dos concursos. E depois também existem plataformas de cursos MOOC, dos Massive Open Online Courses, como, por exemplo, o Coursera. Em Espanha havia uma, não sei se ainda há, que era o Myriad X, creio, que também tem cursos sobre as áreas mais variadas. Isto tudo para dizer que essa aprendizagem constante é absolutamente fundamental e também a União Europeia também não tem sempre as mesmas prioridades. Nós, se calhar, agora temos uma prioridade mais virada para as questões ambientais, da sustentabilidade, do Pacto Ecológico Europeu, também de coisas relacionadas com a indústria da defesa, por exemplo, que é um assunto muito premente, mas também do combate à desinformação. Enfim, é uma variedade brutal de assuntos pelo que a vossa capacidade de adaptação e a vossa capacidade de aprendizagem é, de facto, um bem muito precioso e que devem colocar em prática. Sendo assim, eu então abria este período para perguntas e respostas. Podem colocar as questões no Q&A, que está aí, podem levantar o braço aqui no Zoom, levantar a mão e nós dar-vos-emos a possibilidade de colocarem a vossa questão ao vivo e a cores. Podem, não se amedrontem, estejam à vontade, podem usar a ajuda do público, podem usar o Joker, estejam à vontade. O importante agora mesmo é aproveitar esta oportunidade para colocarem questões. Por isso, estejam à vontade. Fazemos aqui um compasso de espera. Eu também aproveito enquanto vão pensando nas questões, só para reforçar que esta sessão vai ficar disponível no YouTube, portanto poderão revê-la, porque aqui é muita informação que recebemos, mas toda ela é muito útil, muito pertinente. E se tiverem questões podem colocar nos comentários no YouTube, por exemplo, e nós depois tentaremos, com articulação com o Jacques Taylor, dar resposta. E portanto estejam à vontade para colocar as questões, para levantar a mão. O Q&A está aqui na barra em baixo e também o levantar a mão, tem o íconezinho com a mão, portanto estejam à vontade. Também queria só dizer que deixei um inquérito de satisfação no chat, toda a gente tem acesso ao chat, porque é muito importante a vossa opinião e o vosso feedback é absolutamente fundamental. Muito bem, vamos aqui fazer um pequeno compasso de espera. Não sei se da escola do Manuel I se querem colocar alguma questão, entretanto. Ou algum dos outros participantes, o Tiago Patola, o Bernardo, o Troy Butler, mesmo que em inglês, não sei se o nome é em inglês ou não, mas estejam à vontade. Muito bem. Bem, eu creio, Dr. Carlos, que de momento, eu acho que a sua apresentação foi tão esclarecedora que ninguém tem dúvidas. É o que vai ser pode apreender. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Bem, então se calhar fazemos assim, se não há mais questões de momento, resta-me só agradecer muito a vossa presença, a vossa disponibilidade. Espero que tenha sido útil, eu acho que foi bastante útil. Podem revisitar a apresentação quando assim entenderem.
E resta-me, claro, agradecer, sobretudo ao Dr. Carlos Medeiros e ao Centro de Informação Europeia Jacques Delors pela disponibilidade. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o vosso convite e o centro, obviamente, está disponível para mais colaborações deste tipo no futuro. Portanto, contem Muito, connosco para o que precisar.